Existe um momento na vida de um homem em que ele olha para tudo que construiu, o dinheiro, o poder, o respeito, e percebe que nada daquilo tem o menor peso diante de um único rosto que ele não consegue apagar da memória. Benício Arantes estava nesse momento. Ele estava parado na soleira de uma porta que quase não existia mais. A madeira apodrecida rangia sob seus dedos. O cheiro de terra molhada, de barro velho e de mato alto subia pelo nariz como uma memória que ninguém pediu para lembrar. O sol do sertão baiano batia nas costas dele com a brutalidade característica do meio-dia, mas ele não sentia calor, não sentia nada, porque dentro daquela casa de barro, deitada sobre um colchão fino no chão, com uma barriga arredondada que não deixava dúvida alguma sobre o que a vida havia feito com ela, estava Esther Nogueira, 23 anos depois, grávida, com os olhos fechados e a respiração pesada de quem está exausta até nos ossos. Por um instante, Benício ficou imóvel. O homem que havia fechado contratos milionários sem piscar. O homem que havia olhado nos olhos de investidores internacionais sem demonstrar uma gota de nervosismo. O homem que havia enterrado sentimentos com a mesma eficiência com que enterrava problemas. Esse homem ficou paralisado diante de uma mulher dormindo em uma casa que estava caindo aos pedaços. Porque ele sabia, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, que a vida que havia construído com tanto cuidado estava prestes a desabar sobre ele. E a parte mais perturbadora de tudo, ele não tinha certeza se queria segurar os escombros. Benício Arantes não havia voltado a Caetité em 23 anos. Não por falta de oportunidade, não por ausência de dinheiro. Dinheiro era a única coisa que ele tinha em abundância. Ele não havia voltado porque algumas cidades não são apenas lugares. Algumas cidades são feridas, e Caetité, no sudoeste da Bahia, com suas serras, seu vento seco e seu céu que parecia mais alto do que em qualquer outro lugar do mundo, era uma ferida que Benício havia aprendido a não tocar. Ele nasceu ali, cresceu ali. Aos 18 anos, partiu dali carregando uma mochila, R$ 50 no bolso e uma raiva silenciosa que levaria anos para entender. O que ele não levou foi um bilhete, uma despedida, uma explicação. Pelo menos era o que Esther Nogueira pensava. Mas essa parte da história viria depois. Por enquanto, o que importava era o motivo oficial do retorno. Terras. A Arantes Energia Solar havia identificado uma área de quase 12 mil hectares no entorno de Caetité como ideal para a instalação de um dos maiores parques solares do Nordeste. A região tinha irradiação solar acima da média nacional, relevo plano em vários trechos e distância viável das linhas de transmissão. No papel, era perfeito. O problema era que parte das terras pertencia a famílias antigas da região, famílias que não vendiam para qualquer um, famílias que tinham nomes, histórias e, em alguns casos, conexões políticas que podiam tornar uma negociação perfeitamente legal em algo extremamente complicado. Foi por isso que Benício decidiu ir pessoalmente. Seus assessores recomendaram o contrário. Reginaldo Prates, seu diretor jurídico, foi enfático. Manda uma equipe. Você não precisa aparecer lá. Benício ouviu, concordou com a cabeça e no dia seguinte estava no aeroporto de Congonhas com uma mala pequena e a expressão fechada de sempre. Havia uma razão que ele não contou para Reginaldo. Uma razão que mal admitia para si mesmo. Uma das terras em negociação era a Fazenda Arantes, a propriedade que pertenceu ao seu pai, Sebastião Arantes, um homem que havia morrido endividado, com o orgulho intacto e o coração endurecido. Uma terra que Benício havia abandonado junto com tudo o mais, e que agora estava listada entre os imóveis que precisavam ser adquiridos ou contornados para que o projeto avançasse. Ele precisava ver aquela terra com os próprios olhos antes de assinar qualquer coisa. O voo de São Paulo até Vitória da Conquista durou pouco mais de 2 horas.
De lá, o motorista contratado percorreu os 90 quilômetros até Caetité, numa estrada que alternava entre asfalto razoável e trechos que sacudiam o carro como se quisessem testá-lo. Benício olhava pela janela com os olhos de quem tenta não reconhecer nada. Mas tudo era reconhecível. A Serra Geral ao fundo, com aquele azul desbotado de fim de tarde. As plantações de feijão recortando o vermelho da terra. As casas de fazenda com suas calçadas de cimento e seus quintais com galinhas. O cheiro que entrava pelas frestas do ar-condicionado e que não tinha nome, era simplesmente o cheiro dali, de infância, de algo que ele havia tentado transformar em nada e que se recusava a deixar de ser tudo. Ele ficaria hospedado no único hotel de padrão razoável da cidade. Um estabelecimento familiar com 12 quartos e um café da manhã que o proprietário orgulhosamente descrevia como o melhor da região. Benício não ligava para café da manhã. Ligava para silêncio e internet estável, que o hotel providenciava de forma apenas satisfatória. Na primeira noite, ele não dormiu bem. Isso era incomum. Benício dormia bem em qualquer lugar. Era uma das qualidades que as pessoas ao seu redor admiravam e ligeiramente invejavam, a capacidade de desligar, de deitar e apagar como se o mundo pudesse esperar. Mas em Caetité, deitado num colchão de mola que conhecia melhor seus anos do que sua espuma, ele ficou olhando para o teto até a madrugada, pensando em coisas que não devia pensar. A reunião que revelou tudo. Na manhã seguinte, Benício foi à prefeitura. A reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, um homem de meia idade chamado Geraldo Brito, foi cordial e informativamente vaga da maneira típica do funcionalismo público regional. Geraldo era o tipo de homem que fala muito e diz pouco, que sorri com os dentes, mas não com os olhos, e que antes de confirmar qualquer coisa, olha para os lados como se estivesse sendo monitorado. Benício tinha experiência com esse tipo, sabia como lidar. Deixou Geraldo falar, ouviu sobre o potencial da região, sobre o interesse do prefeito em atrair investimentos, sobre as parcerias que poderiam ser construídas. Quando Geraldo terminou, Benício abriu a pasta que havia trazido, colocou sobre a mesa os documentos de análise técnica da área e disse, com a calma objetiva de quem não tem tempo a perder: sei de tudo isso. O que eu preciso saber é quem controla a venda das terras da família Roque Vilar. O silêncio que se seguiu foi breve, mas denso. Geraldo Brito ajeitou a gravata, um gesto que Benício catalogou mentalmente como nervosismo involuntário, e disse que as terras Vilar eram uma situação complexa, que o patriarca havia falecido havia 3 anos, que havia questões de inventário em aberto, que o herdeiro principal, Rodolfo Vilar, era um homem ocupado, com influência política significativa e que qualquer negociação com ele precisava ser conduzida com cuidado. Rodolfo Vilar é vereador? Perguntou Benício. Foi. Hoje está com ambições maiores. Deputado estadual. Nas próximas eleições, provavelmente. Benício anotou. Não porque precisasse anotar. Ele nunca esquecia nada. Mas o gesto de anotar costumava fazer as pessoas pensarem que ele estava processando, quando na verdade já havia terminado de processar e estava esperando que elas revelassem mais do que pretendiam. Geraldo revelou. Com a fala cuidadosa de quem escolhe cada palavra, como quem escolhe peças de um jogo, o secretário mencionou que Rodolfo Vilar havia ficado noivo havia poucos meses, que a noiva era uma jovem da região, filha de família humilde, que o noivado havia complicado recentemente por razões que ele não estava em posição de detalhar. Benício guardou a informação sem saber ainda o que fazer com ela. Mas a vida tem uma maneira peculiar de conectar pontos que parecem separados. A fazenda. Na tarde daquele mesmo dia, Benício foi sozinho até a fazenda Arantes. Pediu ao motorista que o deixasse na porteira e aguardasse na estrada. Precisava caminhar. A porteira estava quebrada. Mais precisamente, havia sido removida dos gonzos e encostada na cerca, onde permanecia inclinada como um velho que não consegue mais se endireitar.
A cerca de arame farpado estava corroída em vários trechos. O caminho de terra batida que levava à casa principal era visível, mas estreito de mato crescendo nas bordas. Benício caminhou devagar. Havia vendido essa terra há 15 anos, através de um escritório de advocacia, sem nunca ter pisado nela antes disso. A venda havia sido feita pelo valor de mercado, sem negociação sentimental, com a eficiência fria que era sua marca registrada. O comprador era um produtor rural de Brumado, que havia usado a terra por alguns anos para plantio de sorgo, e depois a abandonado por razões que Benício nunca soube e nunca quis saber. Agora, a terra estava novamente no mercado. Parte do lote maior que a Arantes Energia precisava adquirir. A casa principal havia sobrado. Estruturalmente era sólida. Paredes de tijolos, telhado de telha colonial, varanda na frente com colunas de concreto que o pai havia mandado construir nos anos 90 com o orgulho de quem está melhorando de vida. Mas estava vazia, com as janelas fechadas com tábuas pregadas de dentro e o quintal tomado por capim braquiária que chegava à altura do joelho. Benício parou na varanda, colocou a mão na coluna de concreto, sentiu a textura áspera, quente sob o sol. Aqui ele havia crescido. Aqui ele havia dormido em noites quentes de verão, ouvindo o barulho dos grilos e o latido distante de algum cachorro. Aqui, o pai havia sentado à mesa todas as manhãs, com o rosto fechado de quem carrega o mundo nos ombros. Aqui a mãe havia morrido quando ele tinha 11 anos, e o pai nunca mais foi o mesmo, e o filho também não. Aqui, ele havia conhecido Esther. Ela morava na propriedade vizinha, uma área menor da família Nogueira, que cultivava feijão e criava algumas cabeças de gado com a dignidade modesta de quem não tem muito, mas cuida bem do que tem. O pai dela, seu Dito Nogueira, era um homem bom e um tanto ingênuo, do tipo que acredita que as pessoas são o que aparentam ser e que o trabalho honesto sempre compensa. Esther tinha 6 anos quando Benício teve 7, e primeiro a viu pulando o muro de pedra que dividia as duas propriedades para pegar uma manga que havia caído do lado de cá. Ele havia gritado que era seu quintal. Ela havia respondido que era a manga dela porque havia caído da mangueira dela. Ele havia dito que a mangueira era dela, mas o chão era dele. Ela havia pensado por um segundo, concordado com a lógica, e proposto que dividissem a manga. Eles dividiram. E depois disso, durante mais de uma década, dividiram tudo. Benício ficou parado na varanda por um longo tempo, não pensando em nada específico, ou pensando em tudo ao mesmo tempo, o que na prática dá no mesmo. Depois desceu os 2 degraus de concreto da varanda, contornou a casa pelo lado direito, passou pelo galpão de ferramentas enferrujado e seguiu em direção ao fundo da propriedade. Queria ver o muro de pedra. Atravessou o pomar ressequido, onde as mangueiras ainda existiam, mais altas e mais tortas do que na memória, com frutos verdes apontando para cima como pequenas promessas. Atravessou o terreno mais aberto onde antigamente havia uma horta. Chegou ao limite da propriedade. O muro de pedra estava lá, mais baixo do que lembrava, o que fazia sentido. Porque quando você tem 8, 10, 12 anos, os muros parecem imensos e intransponíveis, e quando você tem 41, percebe que eram apenas joelhos de pedra. Do outro lado, a terra dos Nogueira. Benício olhou para lá quase sem querer, e foi assim que ele viu a fumaça. Uma fumaça fina, quase branca, subindo de um ponto a uns 300 metros para dentro da propriedade vizinha. No local onde ele se lembrava de haver uma pequena casa de barro, um anexo que seu Dito usava como depósito ou, às vezes, para hospedar trabalhadores temporários na época da colheita. Alguém estava lá, acendendo fogo, cozinhando talvez. Benício ficou olhando para a fumaça por um momento. Depois passou por cima do muro de pedra com o mesmo movimento que havia feito centenas de vezes quando criança e caminhou em direção à fumaça. Não tinha razão lógica para fazer isso, mas fez. A casa de barro era exatamente o que o nome dizia,
4 paredes de adobe, um telhado de zinco que tinha visto dias melhores, uma porta de madeira que fechava, mas não trancava, e 2 janelas pequenas sem vidro, cobertas por pedaços de tecido passados por dentro como cortinas improvisadas. Do lado de fora, havia um fogareiro de tijolos onde uma panela preta borbulhava com algo que cheirava a feijão e temperos simples. Uma cadeira de madeira desgastada estava encostada na parede, ao sol. Numa corda esticada entre 2 mourões, algumas peças de roupa. Um vestido grande, 2 pares de meia, uma toalha de rosto desbotada. Benício parou a uns 10 metros. A porta estava entreaberta. De dentro, nenhum som. Ele chamou. Uma vez, baixo, depois mais alto. Silêncio. Aproximou-se devagar. Chegou à porta. Empurrou levemente a madeira, que cedeu com um rangido longo como uma reclamação. Esperou que os olhos se ajustassem à penumbra do interior. O quarto era pequeno. Uma janela com o tecido baixado deixava entrar apenas uma faixa de luz. No chão, sobre um colchão fino coberto por um lençol branco amarelado, estava uma mulher dormindo. Benício levou um segundo para processar o que via. Ela estava deitada de lado, com os joelhos levemente dobrados. Os cabelos escuros, que ele se lembrava sempre presos ou em tranças, estavam soltos e espalhados sobre o travesseiro. O rosto estava voltado para cima, os lábios levemente separados na respiração pesada do sono profundo. A mão direita repousava sobre o ventre arredondado de uma maneira que não deixava dúvida alguma. Benício não se moveu. Não porque fosse educado, não porque estivesse respeitando o sono dela, mas porque as pernas simplesmente não obedeceram ao comando, porque aquele rosto que ele havia passado 23 anos arquivando na parte mais profunda da memória, cobrindo com camadas de trabalho e decisões e conquistas e distância, aquele rosto estava a menos de 2 metros dele, mais fino do que se lembrava, com olheiras fundas que falavam de privação e medo, mas com a mesma curva dos lábios, o mesmo formato do nariz levemente arrebitado, as mesmas sobrancelhas espessas que ela sempre odiou e ele sempre achou fascinantes. Esther Nogueira. Como se os 23 anos fossem uma ilusão. Como se o tempo fosse uma mentira que o espaço ainda não havia aprendido a contar. Ele recuou um passo, involuntário, e o calcanhar bateu na porta atrás dele com um som seco. Esther acordou de uma vez. O movimento dela foi brusco, de quem acorda em estado de alerta. Não o despertar gradual de quem está seguro em casa, mas o salto de quem aprendeu que o sono pode ser interrompido por algo ruim. Ela se sentou no colchão com os olhos arregalados, a mão protegendo o ventre num gesto instintivo, e olhou direto para ele. Os segundos que se seguiram foram os mais longos que Benício havia vivido em muito tempo. Ele viu o exato momento em que o rosto dela passou pelo ciclo completo. Medo, confusão, reconhecimento. E depois, uma coisa que ele não esperava. Raiva. "Sai da minha frente", disse ela. A voz estava rouca de sono, mas a firmeza era absoluta. Benício abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Esther, eu sei quem você é", ela disse, levantando-se do colchão com a dificuldade controlada de quem está grávida e recusa-se a demonstrar que precisa de ajuda. "Eu disse para sair da minha frente. Como você está aqui? O que aconteceu? Você está... Eu não sou sua preocupação", ela disse, passando por ele em direção à porta, com aquela passada rápida e decidida que ele de alguma forma também lembrava. "Nunca fui." Benício virou para acompanhá-la com os olhos. Ela foi até o fogareiro, verificou a panela, abaixou o fogo com a pá de madeira que estava encostada na parede. Os movimentos eram práticos, controlados, completamente deliberados, na intenção de não olhar para ele. "Esther", ele disse de novo, agora do lado de fora também, parado a 2 metros dela. "Eu não sabia que você estava aqui. Eu vim visitar a fazenda do meu pai. Eu não sabia." "Não importa", ela disse. "Importa para mim." Ela parou de mexer na panela. Virou o rosto para ele.
E pela primeira vez desde que acordou, olhou de verdade. Olhou como quem está inventariando uma situação que preferia não ter que inventariar. Benício também olhou. Ela estava magra demais para uma grávida. O vestido largo que usava tinha manchas na barra que falavam de dias de trabalho, ou de lama, ou das duas coisas. Os pés estavam em sandálias de borracha. As mãos tinham pequenos cortes nos nós dos dedos, do tipo que aparecem quando se faz trabalho manual sem luva por tempo suficiente. Mas os olhos eram os mesmos, castanhos com um ponto de mel no centro, os olhos mais honestos que ele havia conhecido na vida. Agora, eles estavam cheios de uma coisa que ele reconhecia porque havia sentido igual, embora em circunstâncias completamente diferentes. Esgotamento. Não cansaço físico. Esgotamento de quem carregou peso demais por tempo demais e chegou a um ponto onde a mágoa e o medo se misturaram tanto que mal dava para distinguir um do outro. Você precisa de alguma coisa, disse Benício. Não foi uma pergunta. Preciso que você vá embora, ela respondeu. O que ela carregava Benício não foi embora. Não naquele dia. Não imediatamente. Ficou parado do lado de fora da casa de barro, enquanto Esther servia para si mesma um prato do feijão que havia cozinhado. Feijão simples, sem arroz, com um pedaço de farinha de mandioca ao lado. Ela comeu sentada na cadeira sem olhar para ele, com a postura de quem decidiu ignorar uma presença incômoda até que ela desapareça sozinha. Benício esperou. Quando ela terminou e levantou para lavar o prato num balde de água que estava encostado na parede, ele disse, me conta o que aconteceu com seu dito. O ombro dela enrijeceu. Meu pai morreu há 4 anos, disse ela de costas. Sinto muito. Ela não respondeu. Sua mãe? 2 anos antes do meu pai. Derrame. Benício fechou os olhos por um segundo. Dona Lourdes Nogueira. Uma mulher pequena, de voz alta e gargalhada fácil, que fazia o melhor bolo de milho que ele havia comido na vida e que sempre o tratou como um filho extra, daqueles que aparecem sem aviso, mas ficam para o café da tarde. E você ficou com a terra dos seus pais? Meu irmão ficou com a terra. Ele foi embora para São Paulo. A terra ficou parada e depois foi vendida para pagar uma dívida que eu nem sabia que existia. Ela disse isso com a objetividade de quem conta fatos consumados e dolorosos, e recusou-se a deixar que a voz quebre nenhum deles. Essa casinha aqui é da terra dos Arantes. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas precisei de um lugar, e aqui ninguém mora. Pode ficar quanto tempo precisar. Não preciso da sua permissão ou da sua generosidade. Eu sei que não precisa. Estou dizendo mesmo assim. Ela terminou de lavar o prato, secou as mãos na barra do vestido e virou para encará-lo com aquela expressão que ele havia visto a vida inteira dela fazendo e que significava: estou prestes a dizer algo que pode magoar, mas prefiro a verdade à gentileza falsa. O que você quer, Benício? Não quero nada. Apareci aqui por acidente. Tudo bem, então pode ir embora por acidente também. Esther. Ele fez uma pausa. Olhou para o ventre dela. Quando está para nascer? A expressão dela mudou levemente. Não amoleceu. Era cedo demais para isso. Mas algo no foco dos olhos alterou, como se a pergunta tivesse atingido uma camada mais funda do que ela estava preparada para defender. 2 meses, disse ela. Você está sozinha aqui? Estou bem. Não perguntei se estava bem. Perguntei se estava sozinha. Ela respirou fundo. Olhou para os lados, um gesto que ele notou pequeno, mas significativo, como quem verifica se há alguém observando antes de falar. Estou sozinha, disse ela, em voz mais baixa. Por quê? Porque precisei sair de onde estava. De onde você estava? Ela demorou para responder. Quando falou foi devagar, escolhendo as palavras como quem sabe que cada uma carrega peso. Eu estava noiva. O noivado não deu certo. Precisei sair de Caetité por um tempo, e essa foi a única casa que eu sabia que estaria vazia. Benício ouviu o que ela disse e também o que ela não disse.
Não deu certo. Era uma formulação que podia cobrir muita coisa. Mas havia algo no jeito que ela verificou os arredores antes de falar. E algo na maneira que os cortes nas mãos dela eram do tipo que aparecem quando alguém segura o braço com força, que fez o estômago dele se contrair. "O noivo fez alguma coisa a você?" perguntou ele. "Não é da sua conta. Estou perguntando. E eu estou respondendo que não é da sua conta." Ela pegou a cadeira e levou de volta para dentro da casa. "Obrigada por não me expulsar da propriedade. Agora, com licença." Ela entrou. Fechou a porta. Benício ficou parado do lado de fora por um longo momento, olhando para a madeira velha da porta. Depois caminhou de volta para a fazenda Arantes, passou pelo muro de pedra, atravessou o pomar, voltou para a estrada onde o motorista aguardava com a paciência remunerada de quem foi contratado para esperar. No caminho de volta para o hotel, Benício não falou nada. Mas quando chegou ao quarto e ficou sentado na beira da cama, na penumbra do início da noite, com o celular na mão, sem vontade de checar nenhuma das 42 mensagens que piscavam na tela, ele tinha uma certeza que não havia com ele de manhã. Ele não ia embora de Caetité tão cedo. O que a cidade sabia, Caetité era uma cidade pequena o suficiente para que todo mundo soubesse dos negócios dos outros e grande o suficiente para que ninguém admitisse abertamente que sabia. Benício passou os 2 dias seguintes fazendo o que fazia melhor, ouvindo. Visitou o cartório para verificar a situação registral das terras. Tomou café no bar da esquina da Praça Central, onde os agricultores e comerciantes se reuniam de manhã para discutir o preço do feijão e a política municipal com o mesmo nível de paixão. Almoçou no restaurante familiar perto da Câmara Municipal, onde os vereadores costumavam frequentar e onde as conversas de mesa eram conduzidas num volume que sugeria que ninguém se importava com quem estava ouvindo. O que ele foi montando, peça por peça, era o seguinte retrato. Rodolfo Vilar era filho do falecido Argemiro Vilar, proprietário de terras, pecuarista e figura política dominante na região por décadas. Rodolfo havia herdado as terras, expandido os negócios com contratos obscuros de prestação de serviço para a prefeitura, e nos últimos 3 anos havia consolidado uma rede de influência que ia do colégio eleitoral dos pequenos agricultores até os gabinetes de Salvador. Era o tipo de homem que as pessoas na cidade cumprimentavam com um sorriso e falavam mal em voz baixa com a porta fechada. O noivado com Esther Nogueira havia sido anunciado havia 7 meses. Esse detalhe Benício ouviu de uma maneira quase acidental, numa conversa de balcão no mercadinho onde parou para comprar água. A mulher que atendia mencionou para uma vizinha, sem nenhuma relação com a conversa que tinha antes, que a noiva do Rodolfo sumiu e que o Rodolfo estava furioso, dizendo que ela fugiu. Furioso. Benício pagou a água e saiu sem pressa, com o cuidado de quem não quer demonstrar que acabou de ouvir algo relevante. Naquela tarde, foi até o cartório de registro civil e pediu acesso aos registros públicos de propriedade. Era seu direito como pessoa interessada em adquirir imóveis da região. O tabelião, um homem de óculos bifocais e carimbos na ponta dos dedos, atendeu com a lentidão burocrática característica, mas atendeu. O que Benício viu confirmou o que havia suspeitado. A terra dos Nogueira havia sido transferida para uma empresa de fachada há 3 anos, após o falecimento de seu dito. A empresa era registrada em nome de um contador de Vitória da Conquista, mas o endereço de correspondência era o mesmo escritório que gerenciava os negócios da família Vilar. Esther não havia perdido a terra dos pais para uma dívida. A terra havia sido tomada. O mecanismo era sofisticado o suficiente para ser legal na superfície e perverso o suficiente para ser impossível de reverter sem um bom advogado e muito dinheiro. Um empréstimo feito pelo irmão de Esther antes de ir para São Paulo, usando a terra como garantia. Um empréstimo numa financeira que pertencia indiretamente à família Vilar.
Pagamentos que chegavam, mas eram devolvidos com alegações de irregularidade. Juros que cresciam. Notificações enviadas para um endereço onde ninguém mais morava. Execução da garantia feita dentro do prazo legal, com um prazo que foi calculado para o momento em que Esther estava sem condições de contestar. Era uma armadilha, construída com paciência e conhecimento jurídico. O tipo de coisa que só alguém com recursos e intenção faz. E depois disso, Rodolfo Vilar havia aparecido na vida de Esther. O herói que ofereceu ajuda, o homem rico e influente que se interessou por uma mulher sem terra e sem família. O noivado que provavelmente havia sido a única saída que ela viu diante de uma situação que havia sido cuidadosamente construída para deixá-la sem saída. Benício ficou sentado no banco do carro, do lado de fora do cartório por um longo tempo. Sentiu uma coisa que havia aprendido a controlar, mas nunca havia conseguido eliminar completamente: raiva. Não a raiva fria e calculada que ele usava em negociações. A raiva quente e antiga, do tipo que vem de lugares que a razão não consegue alcançar. Do tipo que aparece quando algo injusto acontece com alguém que você não consegue parar de querer, mesmo depois de 23 anos, mesmo depois de tudo. A segunda visita. Ele voltou à casa de barro naquela tarde. Desta vez, ela estava do lado de fora, sentada na cadeira, com um livro velho no colo, um romance de capa desbotada que ele não conseguiu identificar. Levantou os olhos quando ouviu os passos. Não demonstrou surpresa, apenas esperou. Benício não começou pela terra, não porque fosse estratégico, ou talvez fosse, porque ele havia aprendido que algumas verdades precisam de contexto para não destruir o que estão tentando construir. Começou trazendo o que carregava numa sacola de papel: arroz, feijão diferente do que ela havia comprado, frango, legumes, óleo, sal, açúcar, leite, biscoito. Uma farmácia com vitaminas pré-natais que havia comprado na única farmácia da cidade que tinha no estoque. Ela olhou para a sacola, olhou para ele. Não preciso, eu sei que não precisa, disse ele, com a mesma voz com que havia dito isso na última vez. Trouxe mesmo assim. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou, foi até ele e pegou a sacola com as duas mãos. Entrou na casa sem dizer obrigado, mas também sem devolver. Benício ficou do lado de fora. 5 minutos depois, ela reabriu a porta. Pode entrar, disse ela, com a voz de quem está fazendo uma concessão que sabe ser necessária e ainda assim custa. Benício entrou. A casa por dentro era austera, mas organizada com o cuidado de quem tem pouco e zela pelo pouco que tem. O colchão estava arrumado. No chão ao lado, uma pequena caixa de papelão servia como mesa de cabeceira, com uma vela, uma embalagem de remédio e uma foto pequena. Ele não conseguiu ver de quem era, mas era uma foto, numa prateleira feita de tábuas sobre tijolos, alguns livros, um caderno, uma garrafa de água. Ela guardou as compras com eficiência. Quando terminou, ficou de pé encostada na parede com os braços cruzados sobre o ventre, não num gesto defensivo, mas no jeito natural de quem carrega peso na frente e encontrou uma posição que distribui melhor. "O que você quer saber?" perguntou ela. "O que você quiser me contar." "Não quero contar nada." "Então pode começar por onde for menos difícil." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o teto, respirou fundo e começou a falar. Ela falou sobre o noivado com Rodolfo. Não com os detalhes que Benício havia levantado no cartório. Ela não sabia de tudo isso, mas com a perspectiva de quem viveu de dentro. Como havia sido quando Rodolfo apareceu na sua vida logo após a morte do pai. Como havia sido gentil no começo. Como a gentileza havia durado tempo suficiente para ela se convencer de que estava fazendo a escolha certa. Como depois havia começado a mudar, primeiro pequenas coisas, o tom de voz, as exigências sutis, os ciúmes desproporcionais. Depois, coisas maiores. Ela parou antes de entrar em detalhes sobre as coisas maiores, mas as mãos dela,
Os pequenos cortes nos nós dos dedos falaram por ela. Quando você descobriu que estava grávida? Perguntou Benício. Há 4 meses. E ele sabe? Sabe. Ela fechou os olhos por um segundo. Foi quando eu decidi que precisava sair. Benício não perguntou por quê. Já sabia por quê. Um homem que bate na namorada antes do casamento não vai parar depois. Onde você planeja ter o bebê? Tem uma parteira aqui na região. Conheço ela desde criança. Já conversei com ela. Esther, uma parteira não é suficiente. Você precisa de pré-natal, de exames, de um hospital com estrutura se houver qualquer complicação. Eu sei o que preciso, disse ela, com aquela dureza que ele havia notado ser a armadura dela. Só não tenho como pagar. Eu tenho. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, menos hostil, mais pesado de outras coisas. Orgulho, desconfiança, cansaço de carregar sozinha, o peso específico de saber que precisa de ajuda e não querer devê-la a exatamente essa pessoa. Por quê? Perguntou ela. Por que você faria isso? Benício ficou com a pergunta por um momento. Porque sou responsável por parte do que você está carregando, disse ele. Ela franziu as sobrancelhas. O quê? Não agora. Quando você estiver pronta para ouvir, eu conto. A conversa sobre o passado. Ela não quis ouvir naquele dia. Mas na tarde seguinte, quando ele voltou, desta vez sem sacolas, apenas com ele mesmo, ela estava sentada do lado de fora da casa, olhando para o horizonte com uma expressão de quem havia passado a noite tomando uma decisão. Me conta, disse ela quando ele se aproximou. Benício puxou um pedaço de tronco que havia do lado da casa, que servia como banco improvisado, e sentou à distância dela, próximo o suficiente para a conversa, longe o suficiente para que ela não se sentisse encurralada. E contou. Contou sobre a noite em que havia decidido partir para Salvador aos 18 anos. Não porque quisesse abandoná-la. Cada detalhe de cada conversa que haviam tido nos meses anteriores sobre partir juntos, sobre fugir de Caetité, sobre construir outra vida, estava gravado nele com a precisão de quem guarda o que importa. Contou que havia tentado avisar antes de partir, que havia escrito cartas, 3 em dias seguidos, deixadas no local combinado entre eles, a fenda na pedra grande no muro que dividia as 2 propriedades. As cartas nunca chegaram. Esther ficou absolutamente imóvel enquanto ele falava. Ele contou que havia esperado resposta por semanas, que quando não veio nenhuma, havia tentado mandar recado com um primo de um colega que passava por Caetité, que o recado voltou com a informação de que ela havia dito que não queria mais contato, que havia levado meses para aceitar isso como verdade, e depois mais alguns anos para parar de questionar. Eu nunca recebi nenhuma carta, disse ela. A voz estava baixa, diferente. Eu fiquei esperando. Fiquei no muro por 3 dias seguidos esperando você aparecer. Quando ouvi que você tinha ido embora, pensei que... Ela parou, deglutiu. Pensei que tinha sido ingênua em acreditar em tudo que você tinha dito. Eu disse a verdade, cada palavra. Então quem pegou as cartas? Essa era a pergunta que Benício não havia conseguido responder por 23 anos. Mas agora, estando em Caetité, sabendo o que sabia sobre a família Vilar, sobre como certas pessoas nessa região operavam há décadas, e pensando em como a família Nogueira havia sido um obstáculo para determinados interesses, ele tinha uma teoria. Não uma certeza, uma teoria. Talvez alguém que não quisesse que a gente ficasse junto, disse ele. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Meu pai sempre disse que o seu pai não aprovava a amizade, disse ela devagar. Que seu Sebastião achava que eu não era do nível. Meu pai era um idiota, disse Benício, com uma clareza que não tinha amargura, apenas fato. Mas não era o tipo de idiota que intercepta cartas. Era o tipo que fala na cara que não aprova e pronto. Então quem foi? Ainda não sei com certeza. Ela virou o rosto de volta para o horizonte. Ficou em silêncio por um tempo que Benício não tentou preencher. 23 anos, disse ela por fim.
Eu joguei fora 23 anos de raiva na direção errada. Eu também. Ela não respondeu a isso, mas algo no ombro dela, que havia ficado tenso desde o primeiro dia, pareceu afrouxar levemente. Apenas levemente. Mas Benício notou. Havia uma coisa que Benício não havia dito a Esther. Uma coisa que carregava havia 20 anos, com a descrição absoluta de quem aprendeu que certos fatos, quando revelados, mudam o modo como as pessoas te olham, e não necessariamente para melhor. Quando tinha 21 anos, 3 anos depois de deixar Caetité, ele havia sofrido um acidente numa obra em Salvador, onde trabalhava como ajudante para pagar os estudos. Uma queda de andaime, um impacto específico que os médicos descreveram com terminologia técnica que ele aprendeu a traduzir para o simples. O acidente havia causado um trauma que, combinado com uma condição pré-existente não diagnosticada, havia resultado em azoospermia, a ausência de espermatozoides no sêmen. O diagnóstico havia sido confirmado 3 vezes por 3 médicos diferentes ao longo dos anos seguintes, à medida que Benício foi acumulando recursos para buscar melhores opiniões. A resposta era sempre a mesma, dada com a compaixão profissional de quem entrega más notícias com frequência suficiente para ter desenvolvido um protocolo irreversível. Ele nunca poderia ter filhos biológicos. Benício havia processado essa informação da única maneira que sabia processar coisas difíceis, arquivando. Decidiu que não teria família, não adotaria. Não porque tivesse algo contra a adoção, mas porque não se via como pai de nenhum tipo, biológico ou não. Voltou o foco para o que podia controlar. Construiu um império de energia solar. Ficou rico. Ficou só. E havia funcionado. Até o momento em que estava sentado na beira de um leito de rio seco a 400 metros da casa de barro, no terceiro dia depois de rever Esther, fazendo contas que não fechavam. Esther havia dito que estava grávida há 4 meses. Havia mencionado que o noivado com Rodolfo havia sido problemático, que havia decidido sair quando soube da gravidez. E havia algo no jeito que ela falou sobre o bebê. Não o jeito de alguém que menciona o filho do noivo, mas o jeito de alguém que menciona algo completamente seu, completamente separado de qualquer outra pessoa, que havia colocado uma pedra no meio do raciocínio de Benício. Ele não havia perguntado sobre o pai do bebê, porque havia uma parte dele que tinha medo da resposta. Não a resposta óbvia, que era Rodolfo, que era o noivo, que era o homem com quem ela havia estado nos últimos meses. Essa era a resposta lógica, a resposta esperada, a resposta que ele precisava aceitar. Mas havia algo nas datas, havia algo no jeito que ela havia ficado em silêncio quando ele perguntou sobre o bebê. Havia algo numa conta de tempo que ele fazia e desfazia e que não parava de surgir. 4 meses atrás, onde estava Esther? Ainda em Caetité, ainda noiva de Rodolfo, ou já havia começado a se afastar. E havia uma outra conta que era biologicamente impossível e que mesmo assim continuava surgindo na cabeça dele com a persistência irracional das coisas que a razão recusa, mas o instinto não consegue soltar. Ele havia estado em Caetité 4 meses atrás, não pessoalmente, mas havia mandado uma equipe técnica fazer o levantamento inicial das terras. Uma das técnicas, uma engenheira chamada Patrícia, havia mencionado depois que havia encontrado referências a uma propriedade vizinha à Fazenda Arantes, que tinha registro antigo ligado à família Nogueira. Havia pedido mais informações. Benício havia dito para verificar e havia esquecido. Isso não significava nada. E ainda assim, Benício ficou sentado na beira do rio seco até o sol descer o suficiente para mudar a luz. Depois se levantou, sacudiu a poeira das calças e foi de volta. A revelação de Esther. No 5º dia, Esther cedeu. Não cedeu de vez. Ela não era do tipo que cede de vez. Cedeu da maneira dela, que era falar um pouco mais do que na vez anterior, estabelecendo confiança aos pedaços como quem constrói uma ponte de madeira sobre um abismo, testando cada tábua antes de colocar o peso.
Ela contou sobre como havia sido viver em Caetité depois que a terra dos pais foi perdida. Sobre como havia tentado trabalhar, sobre as dificuldades de uma mulher sozinha numa cidade pequena, sem o apoio de família e sem patrimônio, sobre como as portas que deveriam estar abertas foram se fechando de maneiras que ela só foi entender mais tarde. Contou que Rodolfo havia aparecido num momento em que ela estava no fundo, que havia aparecido uma saída, que havia aceito o noivado com a mistura de gratidão e desconfiança que às vezes se parece com esperança quando você está cansado demais para distinguir. Quando chegou ao período do noivado, o tom da voz mudou. Ela não deu detalhes, deu sombras, o suficiente para pintar um quadro sem precisar nomear cada detalhe. Um homem que controlava onde ela ia e com quem falava, que verificava o celular dela, que nos momentos em que ela questionava alguma coisa, se tornava frio de uma maneira que era quase mais assustadora do que gritar, que havia cruzado uma linha física numa ocasião que ela descreveu como quando percebi que precisava sair antes que fosse tarde demais. Benício ouviu tudo sem interromper. Quando ela parou de falar, ficaram em silêncio por um momento. "O bebê é de Rodolfo?" perguntou ele. Era a pergunta que havia adiado. Sabia que precisava ser feita. Sabia também que o modo como ela respondesse iria selar alguma coisa dentro dele, de um jeito ou de outro. Esther ficou quieta por um tempo longo demais para ser simples. "Não", disse ela finalmente. Benício ficou absolutamente imóvel. "O quê?" "O bebê não é de Rodolfo." Ela disse isso olhando direto para ele, com aquela honestidade direta que era a marca dela. "Rodolfo e eu nunca chegamos a... Ele não queria antes do casamento. Era uma questão de imagem para ele." Uma pausa curta, amarga. "Uma das poucas coisas que agradeço." "Então, quem é o pai?" Ela respirou fundo. Quando falou, foi com a voz de alguém que sabe que o que vai dizer vai mudar tudo, e que passou tempo suficiente pensando nisso para ter chegado à conclusão de que a verdade é menos pesada do que o segredo. "Há 5 meses, antes de tudo piorar com Rodolfo, eu fui até Salvador. Tinha um assunto de família para resolver. Uma pendência burocrática do inventário do meu pai. Fiquei 2 dias lá." Ela parou. "Encontrei um homem num lugar. Foi uma coisa que não planejei. Não era o tipo de coisa que eu fazia. Mas estava sozinha e assustada e ele foi..." Ela parou de novo, procurou as palavras. "Foi gentil, do tipo antigo. Não pediu nada. Foi embora de manhã sem deixar número. Eu nem sei o nome completo dele." Benício estava processando cada palavra com atenção absoluta. "Como ele era?" Ela olhou para ele com uma expressão ligeiramente estranha, como quem não entende por que a pergunta é relevante. "Alto, cabelo escuro com um pouco de grisalho nas têmporas, olhos escuros, quieto." Ela franziu as sobrancelhas levemente. "Por quê?" Benício ficou com aquela descrição por um momento. Depois pensou nos médicos, nos 3 diagnósticos, na palavra irreversível dita com compassividade profissional em 3 consultórios diferentes ao longo de 20 anos. Pensou nas contas de tempo que não paravam de aparecer. Pensou na sua própria viagem a Salvador 5 meses atrás, para uma reunião que havia terminado mais cedo do que esperado, e na noite que havia passado num hotel na Barra, e numa mulher que havia encontrado num bar tranquilo, perto do porto, que era diferente de todo mundo que ele costumava encontrar nesses contextos, com olhos castanhos com um ponto de mel no centro, que ele havia pensado serem os olhos mais honestos que havia visto em muito tempo, mas havia descartado o pensamento imediatamente, porque era a memória, era a saudade deformando a percepção. O mundo girou levemente. "Esther", disse ele, e a voz saiu diferente, mais baixa, com uma qualidade que ele próprio não reconheceu. Ela olhou para ele. "No hotel onde você ficou em Salvador. Era perto do porto? Com uma fachada azul?" Ela ficou imóvel. "Por que você está perguntando isso? Responde para mim."
O silêncio que se seguiu foi o tipo que divide o tempo em antes e depois. Sim, disse ela. Benício fechou os olhos. Esther. Não. Ela levantou da cadeira com uma urgência que não era apenas física. Não, não, não. Isso não é possível. Você me disse que... Eu nunca te disse nada sobre isso, mas eu ouvi falar. Anos atrás, uma prima sua que veio para cá contou que você tinha tido um acidente, que não podia. Eu também acreditei nisso. O choque no rosto dela era a coisa mais crua que ele havia visto em muito tempo. Não era alegria, não era alívio. Era o tipo de choque que acontece quando a realidade reorganiza tudo de uma vez e o cérebro ainda não sabe para que prateleira mandar cada peça. Isso não prova nada, disse ela, e havia um tremor na voz que ela estava tentando controlar. Você estava lá, eu estava lá, mas isso não prova nada. Pode ser coincidência. Pode ser, disse ele, mas você sabe que não é. Não sei nada disso. Esther, nos olha. Ela olhou. E ele deixou acontecer aquela coisa que havia evitado desde o primeiro dia. Deixou ela ver o que estava nos olhos dele, que era o mesmo medo e a mesma impossível esperança que provavelmente estava nos dela também. Podemos fazer um exame, disse ele, antes do nascimento, se você quiser, ou depois, do jeito que for melhor para você. Eu precisei de tempo, disse ela. A voz estava quebrando nas bordas agora, aquele tipo de quebra que acontece quando você carregou sozinha por muito tempo e, de repente, alguém oferece a possibilidade de não ter que carregar mais. Eu precisei de tempo para pensar em tudo isso. Eu não sabia que era você. Eu juro que não sabia. Eu sei. Isso complica tudo. Eu sei. Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 23 anos e... Eu sei, disse ele de novo, devagar, sem tirar os olhos dela. Ela ficou em silêncio. Depois, sentou de volta na cadeira. Não como quem desiste, mas como quem precisa de uma base sólida sob os pés para continuar de pé. O sol estava descendo rápido agora. O céu sobre a Serra Geral estava ficando laranja e rosa com aquela intensidade exagerada que o sertão baiano produz nos entardeceres, como se a natureza soubesse que precisa compensar a dureza do meio-dia com alguma beleza. Nenhum dos dois disse nada por um longo tempo, mas nenhum dos dois foi embora. Na manhã seguinte, Benício recebeu uma ligação de Reginaldo Prates, seu diretor jurídico. Reginaldo havia ficado sabendo, por canais que Benício não quis detalhar mentalmente, que Rodolfo Vilar havia solicitado uma reunião de urgência com representantes da Arantes Energia. A solicitação havia chegado através de um intermediário político em Salvador, com a linguagem velada de quem sabe que está sentado sobre algum ativo e quer negociar no campo de suas próprias regras. O ativo era a terra. As terras Vilar correspondiam a quase 1/3 da área que a Arantes Energia precisava para o parque solar. Sem elas, o projeto perderia viabilidade econômica significativa. Rodolfo sabia disso e estava usando isso. Ele pediu uma reunião pessoal, disse Reginaldo. Disse que só fecha com você presente, que não quer intermediários. Onde? Em Caetité, na sede da fazenda dele. Benício ficou em silêncio por um momento. Marca para amanhã à tarde. Reginaldo hesitou. Benício, tem uma coisa que você precisa saber antes dessa reunião. Uma pausa. As fontes que temos em Caetité dizem que Rodolfo está procurando uma mulher chamada Esther Nogueira. Diz que é noiva dele. Tem gente da cidade vasculhando a região. O estômago de Benício se contraiu. Entendido. Ele desligou. Ficou parado no quarto do hotel por um momento, olhando pela janela para a praça abaixo, onde as palmeiras balançavam levemente no vento matinal e as crianças passavam com mochilas a caminho da escola. Depois, pegou as chaves do carro e foi para a casa de barro. Esther estava acordada.
Estava do lado de fora, lavando roupa num balde, com aquela concentração física que as pessoas desenvolvem quando o corpo tem que trabalhar para a mente ter espaço para descansar. Ela viu a expressão dele quando ele chegou e imediatamente parou o que estava fazendo. O que foi? Ele contou, sem rodeios, sem suavizar. Contou sobre a reunião marcada com Rodolfo. Contou que havia pessoas procurando por ela. Esther ficou ouvindo sem mudar a expressão, mas as mãos, que tinham parado o movimento de lavar, foram subindo lentamente até cruzar sobre o ventre. Eu sabia que ele ia me procurar, disse ela. Ele não é do tipo que deixa as coisas ir. Ele não vai chegar aqui. Você não pode garantir isso. Posso dificultar muito. Benício fez uma pausa. Mas preciso que você venha comigo, para o hotel, ou para qualquer lugar melhor do que essa casa. Eu não quero dever nada a você, Esther. Ele disse o nome com uma firmeza que não era frieza. Era a firmeza de quem está lutando contra o tempo e sabe disso. Nós temos uma situação que vai além de você me dever ou não me dever. Você está grávida. Pode ser com o filho meu. Rodolfo Vilar tem recursos e influência para te encontrar. Essa casa não tem tranca. Não tem vizinhos, não tem nada. Ela ficou olhando para ele. E se o exame der negativo? Então o bebê precisa de uma mãe que esteja segura de qualquer jeito. E eu ainda serei o homem que ficou de braços cruzados enquanto uma mulher grávida estava em perigo, porque eu precisava de uma certeza burocrática antes de ajudar. Aquilo chegou até ela. Ele viu. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para a casa de barro, para as paredes de adobe, para o telhado de zinco, para o fogareiro de tijolos. Olhou com o jeito de quem está se despedindo de um lugar que não era bom, mas era ao menos seu. Deixa eu pegar as minhas coisas, disse ela. A reunião com Rodolfo Vilar. Rodolfo Vilar era um homem de 52 anos, que havia se conservado com o cuidado meticuloso de quem sabe que a aparência é parte do poder. Alto, com ombros largos, que um terno bem cortado acentuava, cabelo grisalho penteado com gel, mãos que apertavam com força calibrada, o suficiente para transmitir autoridade sem cruzar a linha do intimidador óbvio. Era bom nisso. Benício reconheceu a habilidade porque ele mesmo havia aprendido a mesma coisa, embora para propósitos diferentes. A fazenda Vilar era grande e bem mantida, do tipo que comunica prosperidade com discrição. Não o exibicionismo de quem chegou rápido demais, mas a solidez de quem está há gerações. Eles se cumprimentaram na sala principal, com a formalidade de dois homens que sabem que estão se avaliando mutuamente. Benício havia deixado Esther num hotel em Brumado, a 50 quilômetros de Caetité, com Reginaldo Prates de guarda. Não porque Esther precisasse de guarda, mas porque precisava de alguém que conhecesse advogados e hospitais. Rodolfo começou pela terra. Apresentou sua posição de maneira precisa e economicamente articulada. Sabia o valor estratégico das suas propriedades para o projeto da Arantes Energia. Estava disposto a negociar, mas em termos que ele considerava adequados. Um número que era aproximadamente o dobro do valor de mercado. Benício ouviu, fez algumas perguntas técnicas, deu respostas vagas. Depois, quando o terreno da conversa foi estabelecido, mudou de tom. Há outra questão, disse Benício. Rodolfo aguardou com a expressão neutra de quem está acostumado a surpresas e não demonstra quando elas chegam. Esther Nogueira, disse Benício. O primeiro sinal. Mínimo, uma leve tensão na mandíbula, um piscar ligeiramente mais lento. Benício catalogou. O que você sabe sobre ela? Sei que era sua noiva. Sei que ela saiu. Sei por quê. Benício disse aquilo devagar, cada palavra posta no lugar com a precisão de quem sabe que está colocando peças num tabuleiro que o outro homem pensava controlar. E sei sobre a terra dos Nogueira. Rodolfo ficou absolutamente imóvel. Não sei do que você está falando. Sobre qual das duas coisas? O silêncio que se seguiu foi de avaliação mútua.
Dois homens calculando quanto o outro sabe e quanto está disposto a fazer com o que sabe. Ela é minha noiva, disse Rodolfo, com um cuidado que era diferente da negação, que era o começo de uma outra negociação. É uma questão pessoal entre nós dois. Era pessoal. Agora é minha preocupação. Por quê? Que interesse você tem nela? Ela vai ter meu filho. Aquilo atingiu Rodolfo de uma maneira que os outros que estavam na sala, dois assessores de Rodolfo e Reginaldo, certamente perceberam, porque a impassibilidade do homem quebrou por um segundo inteiro antes de ser recomposta. Isso é impossível. Muitas coisas que pareciam impossíveis acabaram sendo verdade, disse Benício. Eu já aprendi a parar de usar essa palavra. Rodolfo ficou em silêncio. Olhou para Benício com uma expressão que havia passado pela raiva e chegado na frieza calculada de quem está reorganizando as peças do tabuleiro. Você está fazendo uma afirmação muito séria, sem provas. Tenho todas as provas que preciso. E tenho advogados com experiência suficiente para fazer com que o processo de investigação sobre a transferência da propriedade Nogueira seja muito inconveniente para alguém com ambições políticas. Benício disse aquilo sem raiva, com a mesma objetividade de quem apresenta números numa reunião de diretoria. Não é uma ameaça, é uma informação sobre qual seria o caminho natural das coisas se essa conversa não chegar a um bom lugar. A reunião durou mais 2 horas. Quando Benício saiu da fazenda Vilar, não havia assinado nada. Havia estabelecido, com aquela clareza que não precisa de agressividade para ser absoluta, que qualquer tentativa de aproximação de Esther seria respondida com recursos jurídicos e públicos que Rodolfo não estava em posição de enfrentar sem comprometer o que tinha em jogo politicamente. Não era garantia perfeita, mas era o que havia: o diagnóstico e a descoberta. 3 dias depois, numa clínica em Vitória da Conquista, Benício fez os exames que havia evitado por 20 anos. Não para confirmar o que sentia, para confirmar o que era. O médico que atendeu, um especialista em andrologia, que foi chamado de Feira de Santana especificamente para isso, passou por todos os protocolos necessários antes de chegar ao resultado. O resultado foi azoospermia não absoluta. O médico explicou com a delicadeza de quem está desfazendo um diagnóstico que havia sido o centro da vida de outro homem por 2 décadas. O trauma inicial havia causado uma obstrução que havia sido interpretada como dano permanente. Com os avanços técnicos dos últimos anos, havia maneiras de verificar com mais precisão, e o que os exames atuais mostravam era que havia produção espermática residual, baixíssima, clinicamente insignificante pela maioria dos parâmetros, mas tecnicamente presente. Insignificante na maioria dos contextos, mas não impossível. Benício saiu da clínica e ficou sentado no carro por um longo tempo. 20 anos de uma certeza que havia moldado cada decisão sobre solidão, sobre família, sobre o tipo de vida que era possível e o tipo que não era. 20 anos que começavam a se reorganizar não como uma mentira, mas como uma verdade incompleta, como aquelas histórias que todo mundo conta por tanto tempo que ninguém se lembra mais de verificar. Ele pensou no pai que havia se tornado, numa ideia que havia descartado antes de poder desenvolver, numa criança que podia ser sua e que estava crescendo dentro de uma mulher que havia amado antes de saber o que amor custava. Depois pegou o celular e ligou para Esther. Ela atendeu depois de 3 toques, com a voz cautelosa de quem ainda estava aprendendo quando ficar em guarda. Preciso te contar uma coisa, disse ele. O que Benício decidiu. A conversa com Esther durou quase 2 horas. Eles estavam sentados numa praça de Brumado, num banco embaixo de uma amendoeira, com o barulho suave da cidade à tarde ao redor.
Crianças brincando no coreto, um vendedor de picolé empurrando o carrinho com aquele tilintar metálico, 2 velhos jogando damas numa mesa improvisada. Benício contou sobre o exame, sobre o diagnóstico original, sobre o novo diagnóstico, sobre os 20 anos que havia vivido dentro de uma certeza que era, no mínimo, incompleta. Esther ouviu tudo. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então pode ser seu, disse ela. Pode ser. Mas não é certo. O exame de paternidade confirma. Se você quiser fazer antes do nascimento, podemos. Se quiser esperar, também podemos. Ela ficou olhando para as crianças que brincavam no coreto. Uma menina de uns 6 anos estava tentando ensinar um menino menor a fazer um movimento específico com o pé, com aquela seriedade total das crianças que ainda não sabem fingir que algo não importa. Você entende que se for seu, isso muda tudo? Disse ela. Não com acusação, com o peso específico de quem está medindo consequências antes de tomar uma direção. Entendo. Sua vida. Sua empresa, o que as pessoas vão pensar. Estou cansado de construir uma vida em função do que as pessoas pensam. Ela virou para olhá-lo. Você não precisa de um filho para ficar perto de mim, disse ela com aquela honestidade direta, que era a coisa mais desconcertante e mais necessária que ele havia encontrado em muito tempo. Se você estiver aqui porque acha que deve, ou porque tem culpa, ou porque eu estou grávida e você quer consertar alguma coisa do passado, me diz agora. Prefiro criar esse filho sozinha do que com um homem que está aqui pela razão errada. Benício ficou com aquilo por um momento. Eu não sei ser pai, disse ele. Nunca aprendi, não tive modelo muito bom. Eu também não sei muita coisa, ela respondeu. Mas eu sei que passei 23 anos pensando que havia construído tudo o que importava, e que em 5 dias em Caetité percebi que havia construído tudo menos o que importa. Ele fez uma pausa. Não estou aqui pela razão certa como num roteiro. Estou aqui com medo e sem saber exatamente o que estou fazendo. Mas estou aqui. Esther ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois disse, está bem. Só isso. Estava bem. O retorno e o começo. As semanas seguintes foram complicadas da maneira que as coisas reais e importantes são complicadas. Não dramaticamente, não com uma crise por dia, mas com a dureza constante de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que precisam de atenção e julgamento e paciência. Reginaldo Prates montou uma equipe jurídica para investigar a transferência da propriedade Nogueira. A análise inicial confirmou o que Benício havia suspeitado. Havia elementos suficientes para contestar a legalidade do processo em pelo menos 3 frentes. Com os recursos da Arantes Energia por trás, a ação correu com uma velocidade que processos normais nunca teriam. Rodolfo Vilar, diante da perspectiva de um escrutínio público das suas práticas de negócio, num momento em que estava construindo uma candidatura política, tomou a decisão pragmática de qualquer homem que sabe quando um campo de batalha não é o que pensava. Recuou. Não formalmente, nunca formalmente, mas parou de procurar Esther e aceitou uma negociação pela terra que, embora não fosse o que havia pedido inicialmente, era suficientemente razoável para que ambos os lados pudessem dizer que saíram satisfeitos. Era a paz do possível, não a justiça do ideal, mas era o que havia. O exame de paternidade foi feito 8 semanas depois. Benício não dormiu na noite anterior ao resultado. Ficou acordado num quarto de hotel em Vitória da Conquista, pensando nas 2 possibilidades, tentando se preparar para as 2, tentando descobrir se havia uma diferença para ele entre o que sentiria nos 2 casos. O resultado deu positivo. Benício leu o laudo 2 vezes, depois dobrou o papel com o cuidado desnecessário de quem não sabe o que fazer com as mãos quando está sentindo demais. Ligou para Esther. Ela atendeu. Ficou em silêncio quando ele disse o resultado. Depois disse, eu já sabia. Como você sabia? Porque os olhos dele são iguais aos seus. Uma pausa.
Eu vi no ultrassom os olhos dele, filho. Benício ficou sentado com o telefone na mão depois que ela desligou, no silêncio do quarto de hotel, e sentiu uma coisa para a qual não havia nome exato. Não era a alegria do tipo que aparece nos filmes. Não era o êxtase que as histórias descrevem. Era uma coisa mais quieta e mais profunda. Uma espécie de encaixe. Como quando você carrega uma peça por tempo demais, sem saber onde ela pertence e finalmente encontra o lugar. O bebê nasceu numa terça-feira de março, na maternidade de Vitória da Conquista, às 3h20 da manhã. Benício estava no corredor. Quando a enfermeira abriu a porta e disse que podia entrar, ele levou alguns segundos antes de conseguir se mover. O quarto tinha aquela luz branca hospitalar que nenhuma memória consegue reproduzir fielmente. Esther estava na cama, com o rosto exausto e sereno ao mesmo tempo, do modo que só existe depois de um parto, como se o corpo tivesse passado pela coisa mais difícil que conhece e chegado do outro lado com uma clareza nova. No colo dela, embrulhado no coeiro azul claro que ela havia lavado e separado semanas antes, estava um bebê pequeno e vermelho, com os olhos fechados e os punhos cerrados, que dormia com a determinação de quem já sabe que o mundo exige presença. Benício ficou parado na porta. Esther olhou para ele, depois olhou para o bebê, depois virou de volta para ele. "Vem", disse ela. Ele atravessou o quarto, sentou na cadeira ao lado da cama. Por um longo momento apenas olhou. Depois colocou a mão aberta devagar, com um cuidado que não havia colocado em nada em muito tempo, e deixou o bebê segurar o próprio dedo com aquela força instintiva e desproporcional que os recém-nascidos têm. Fora, a cidade dormia com o ruído baixo das madrugadas. Em algum lugar, a Serra Geral existia como havia existido por tempo suficiente para que todas as gerações dessas famílias nascessem e crescessem, e se amassem, e se perdessem, e se encontrassem à sua sombra. Benício olhou para Esther. Ela estava sorrindo com o cansaço de quem acabou de passar por algo imenso. Sorrindo do jeito que ele havia guardado na memória por 23 anos, sem saber que estava guardando. "Como vamos chamar ele?" perguntou ela. Benício pensou por um momento. "André Bastien", disse ele, o nome do pai, dito sem o peso que sempre havia carregado, dito como o começo de algo diferente. "Mas a gente chama de Tião." Esther fez um som que era meio riso e meio suspiro. "Tião Arantes. Tião Arantes Nogueira", disse Benício. Ela olhou para ele. Algo nos olhos dela, que haviam sido tão cuidadosamente guardados durante semanas, abriu um pouco mais. "Ainda falta muita coisa", disse ela, que nunca havia sido do tipo de romantizar o que estava incompleto. "Eu sei. Você vai ter que aprender a ser pai, sem ter aprendido a ser filho. Eu sei. E eu ainda tenho raiva de muita coisa. Não só de você. Eu sei." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz mais baixa: "Mas você ficou." "Fiquei. Mesmo sem saber se era seu. Mesmo assim." O bebê se mexeu levemente no colo dela. Fez o som pequeno que bebês recém-nascidos fazem quando estão entre o sono e a vigília, que é metade gemido e metade suspiro, e que tem o poder específico de fazer com que adultos que nunca souberam o que fazer com sentimentos imensos, de repente não se importem mais de não saber. Lá fora, o sol estava começando a clarear o horizonte sobre a serra. Dentro daquele quarto, 3 pessoas que haviam chegado ali por caminhos que nenhuma delas havia planejado estavam descobrindo, cada uma à sua maneira, que algumas histórias não terminam, apenas mudam de capítulo, e que o capítulo mais importante é sempre o que começa agora. Epílogo. O que ficou 6 meses depois. A construção do Parque Solar Serra do Arantes, assim havia sido batizado, com o nome que reunia a herança e a novidade, havia começado na área que incluía a antiga fazenda Arantes. Uma parcela das terras que havia sido dos Nogueira havia sido restituída a Esther, através de acordo extrajudicial, com o terreno da Casa de Barro e mais 2 hectares ao redor que ela manteve. A Casa de Barro
foi reformada, não transformada, reformada, com o cuidado de quem entende que algumas coisas têm valor exatamente por serem o que são. As paredes de adobe foram reforçadas, o telhado foi trocado, uma janela maior foi aberta na parede sul, um banheiro foi construído no fundo. Um jardim pequeno foi plantado do lado de fora com as plantas que Dona Lourdes Nogueira tinha gostado em vida. Manjericão, alecrim, uma roseira que teimava em florescer. Esther morava ali. Benício dividia o tempo entre São Paulo e Caetité, com a regularidade de quem está construindo dois lados de uma vida e ainda está descobrindo como fazer os dois caberem no mesmo calendário. Era complicado, era honesto. Era o que havia. Tião tinha 6 meses, e a obstinação de quem já nasceu sabendo que o mundo é seu, os olhos escuros do pai e a testa franzida da mãe quando algo não faz sentido e o hábito de agarrar qualquer dedo que chegasse perto com uma força que fazia todos os adultos ao redor rirem sem conseguir explicar direito por quê. Benício havia contratado um médico pediatra que atendia em Caetité 3 vezes por semana, parcialmente bancado pela Arantes Energia, como parte do acordo de responsabilidade social com a comunidade. A cidade havia recebido isso com a mistura de ceticismo e pragmatismo que recebe qualquer coisa vinda de fora, esperando para ver se era de verdade. Estava sendo de verdade. Numa tarde de setembro, Benício estava sentado no chão da sala da casa de barro, reformada com Tião no colo, tentando repetir o som que o bebê fazia, um exercício que Esther havia lhe ensinado e que ele praticava com a concentração séria de quem aplica à paternidade a mesma atenção que aplicaria a um relatório técnico. Esther estava na cozinha fazendo café. O cheiro do café e do barro quente ao sol era o cheiro específico daquele lugar, daquele momento, e Benício reconheceu com a parte dele que havia aprendido a não ignorar essas coisas, que era um cheiro que queria guardar. O bebê olhou para ele com aquela expressão completamente não interpretável dos bebês, que é ao mesmo tempo total atenção e total indiferença, que significa que você é o universo inteiro e que são só 2 olhos no mundo ao mesmo tempo. Benício disse em voz baixa para o bebê: "Você vai ter uma vida melhor do que eu tive, não como promessa impossível, como intenção, como o tipo de coisa que um pai diz quando finalmente encontrou o que a palavra pai significa." O bebê pegou o dedo dele. E Benício Arantes, o homem que havia construído um império de energia, que havia enterrado sentimentos como se fossem dívidas, que havia acreditado por 20 anos numa certeza que era incompleta, ficou sentado no chão de barro de uma casa pequena no sertão baiano, segurando o filho que não deveria existir, ouvindo o som do café sendo preparado por uma mulher que havia amado antes de saber o que amor custava, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde deveria estar. Fim. Se você chegou até o final dessa história, você é do tipo especial de pessoa que realmente sente as histórias. E é exatamente para você que nosso canal existe. Se essa narrativa tocou seu coração, fez você prender a respiração em algum momento ou deixou uma lágrima escapar, então você já sabe o que fazer. Deixa o seu like aqui, porque ele é a forma mais simples e mais poderosa de nos dizer que esse trabalho vale a pena. Se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias novas como essa, histórias que te fazem sentir, que te fazem pensar, que ficam com você depois que o vídeo acaba. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum episódio, porque as melhores histórias aparecem quando você menos espera, e a gente não quer que você fique de fora. E por último, mas é o que a gente mais ama ler nos comentários, escreve aqui de onde você está assistindo esse vídeo. De que cidade, de que estado, de que país. Você vai se surpreender com o quanto essa história alcançou lugares que talvez nem imaginemos. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.